Bom dia! Vamos começar a nossa aula? Então, pegando o livro de história, vamos trabalhar na página 74 até a página 81, onde nós vamos falar sobre a organização da sociedade colonial. Nós vamos ver aí como era formada a sociedade no período da colonização, né? Então, a gente vai ver isso daí. Então, a gente vai ver que a sociedade colonial, ela se organizava em torno dos engenhos. Os engenhos, eles eram formados já pela área de floresta, da onde eles retiravam a lenha que era usado na casa de purgar ou na casa de engenho, onde era produzido o açúcar. Tinha a casa grande, onde moravam as pessoas, né, a família dos senhores do senhor de engenho. Ali também ficavam, juntamente com a família, os escravizados domésticos. E também tinha a capela, onde eram realizadas as cerimônias religiosas, como casamento, batizados, as missas. Também tinha a senzala onde era o espaço, era um galpão reservado para os escravizados. Então, o engenho, ele era bem grande. E a gente já tem uma noção do número de pessoas que estava envolvida ali no trabalho do engenho. E a elite colonial era formada por proprietários da terra de origem portuguesa. Olha só, no terceiro parágrafo. Ser um proprietário de terras, não dá ouvido a minha filha não, tá? Dava o poder sobre as outras pessoas e influência política. O poder dessas pessoas não se limitava às suas terras ou vilas próximas, mas estendia-se também às câmaras municipais e à vida colonial. Então, a gente vai falar que os senhores de engenho, eles tinham muito poder devido ao seu poder aquisitivo, ou seja, o fato deles terem um engenho, isso dava prestígio a eles, juntamente com o governo português, e eles tinham também o poder, não se limitava somente ali nos seus trabalhadores, mas sim a todos em torno da cidade onde eles viviam. As mulheres, como eram a vida das mulheres aí no período colonial? Desculpa. Elas eram submissas aos homens, no caso, ao esposo, ao avô, ao filho mais velho. Então, o papel da mulher aí, nesse caso, era de submissão. A mulher, ela estava voltada somente para a organização das tarefas do lar e também aos seus escravos, né, em organizar as tarefas que envolvia a casa grande. Então, esse era o papel da mulher. Olha aqui, ó, cabia às mulheres cuidar do lar, dos filhos, administrar os trabalhos dos escravizados domésticos e ter a vida de reclusão, ou seja, elas eram ali, só viviam dentro do próprio engenho. Quando saía, tinha que estar juntamente com a figura do homem, mostrando ali a submissão e o poder, né, do homem dentro da família. Mas também fazia parte da sociedade colonial as pessoas livres, as pessoas que também trabalhavam nos engenhos. Olha aqui, ó. Abaixo dos donos de terra estavam pessoas livres que se dedicavam às atividades complementares aos engenhos
ou atividades que eram desenvolvidas nas vilas. Então, como a gente vai ver aqui, várias funções eram desenvolvidas por essas pessoas livres. Elas podiam trabalhar nos engenhos ou trabalhar fazendo outra atividade dentro da vila. Como aí, ó, os banqueiros e contrabanqueiros, que eram encarregados de cuidar das caldeiras, onde se fervia o caldo da cana. Barqueiros eram condutores de barcos. Caixeiros eram condutores ambulantes, eram vendedores ambulantes que iam de um lugar a outro oferecendo suas mercadorias. Calafates cuidavam de calafetar, isto é, de consertar embarcações. Canoeiros fabricavam as canoas. Capelão era o sacerdote que cuidava dos assuntos religiosos, fazia o papel de um padre, tá? Carapinas confeccionavam objetos de madeira. Carreiros eram guias de carro de bois. Feitores, esses trabalhavam nos engenhos, tomando conta do trabalho dos escravizados. Mestre de açúcar, cuidavam das etapas de fabricação do açúcar. Oleiros, trabalhavam nas olarias, fazendo os tijolos. Pastores, que cuidavam dos animais nos pastos. Pescadores, trabalhavam com a pesca. Purgadores, trabalhavam nas casas de purgar, isto é, nos locais onde o caldo de cana era transformado em melado. E vaqueiros eram os condutores de gado. Então, todas essas pessoas aí eram pessoas livres que trabalhavam dentro dos engenhos ou fora dos engenhos, na vila. Na página 76, nós vamos ver aí que os escravizados, eles não tinham vida própria. Eles eram simplesmente escravizados, então eles deviam obediência aos seus senhores. Então, olha aqui, olha. Por último, havia os escravizados, que eram considerados mercadorias, como a tia falou, eles não tinham vida própria, eles dependiam só em servir, ou seja, eles só faziam ali aquilo que era mandado pelos seus donos. E não tinham direito sobre a própria vida. Eles podiam exercer várias funções, como trabalhar na lavoura ou realizar atividades domésticas na casa grande. Os escravizados eram muito importantes para a manutenção da estrutura econômica da colônia. Embora eles fossem muito importantes por causa do trabalho que eles exerciam dentro dos engenhos, porém, eles não tinham direitos, tá? Eram pessoas que não tinham direitos, sem direito algum, pois cabia a eles o cultivo e o plantio da cana-de-açúcar. A mão de obra escrava era relativamente barata e era explorada de forma exaustiva e violenta, como nós já sabemos que eles sofriam maus tratos, né? Eles eram totalmente desrespeitados, tanto que a gente futuramente nós vamos ver aí várias formas, como nós vimos ano passado, várias formas de resistências, como o quilombo. E na parte do Fique Sabendo, você vai ler aí e vocês vão ver alguns patrimônios coloniais que eram da época do período colonial. Então, vocês vão ver aí alguns sítios arqueológicos, alguns centros históricos, uma missão, tá? Algumas missões, na verdade, e depois vocês farão a página 80 e 81, além da página 77, ok? Então, vocês vão
lê o Fique Sabendo, porque é algo que vai acrescentar no conhecimento de vocês. No seu conhecimento. Desculpa, Miguel. Tô pensando que tô falando para todo mundo. Tá bom? Então você leia, que você vai ver aí como são importantes para a história essas construções, esse patrimônio, ok? Então agora você vai ficar aí fazendo e ótima aula. Daqui a pouco a tia retorna com português.